Bom dia. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui dividindo o palco com tantos feras, pessoas que são referências profissionais para mim. Eu queria dizer primeiro que, no fundo, o que mais me motiva hoje, dentro de sustentabilidade na Coca-Cola Brasil, é o potencial de escala e transformação da nossa cadeia de valor. Quando a gente olha, cada lugar, por mais distante que seja desse país, tem lá uma Coca-Cola. Quando a gente olha a cadeia de valor da empresa, são 25 mil pequenos produtores de frutas e chás. Uma marca que está todo dia falando, conversando com os consumidores. Então, imagina o potencial de transformação quando a gente consegue colocar toda essa capilaridade, toda essa conexão a serviço das grandes demandas sociais. E é isso que me motiva e é isso que motiva a companhia também. E a nossa evolução de sustentabilidade, no fundo, ela evolui com essa conexão com o negócio, cada vez mais trazendo a sustentabilidade para o nosso core e não sendo um apêndice, uma área apêndice não prioritária para o negócio. E o que a gente tem aprendido, o que a gente tem visto é que cada vez mais que a gente tem conectado a agenda de sustentabilidade com a agenda prioritária do negócio, a gente tem visto que a gente tem gerado mais vantagem competitiva para a empresa, mas principalmente mais impacto nas comunidades. O impacto que ele é muito mais coerente, ele é muito mais genuíno e, de fato, ele é muito mais sustentável também. Porque, na prática, a gente hoje não consegue separar o que é uma demanda do teu negócio e o que é uma demanda da sociedade. Vou pegar, por exemplo, aqui o ODS 6, água. Sem água, não tem negócio de bebidas. A empresa é uma empresa que tem basicamente água como seu principal ingrediente. Ao mesmo tempo, se não tem água, não tem vida humana. As pessoas precisam de água para viver. Então, na prática, não vai adiantar nada a gente ser o mais eficiente possível dentro da fábrica. Não vai adiantar a gente também só trazer sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva, porque, na prática, hoje, no Brasil, tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Então, a gente tem cada vez mais olhar além do compliance, além da nossa responsabilidade. Ser sustentável dentro dos nossos muros, na prática, essa é a nossa obrigação. A gente, como profissional de sustentabilidade, esse é o mínimo que a gente deveria fazer. E é essa jornada que a gente tem trilhado, uma jornada além de compliance. E aí, nesse caso específico, o que a gente está fazendo é colocar a nossa vocação e a nossa expertise a serviço dessa demanda. 35 milhões de brasileiros, que eu falei. Ou a água não chega na casa deles, isso é um problema de logística, ou ela chega em má qualidade. E aí, quando a gente olha para o nosso negócio, logística é um grande diferencial e trabalhar a qualidade, toda a parte do meio ambiente também é um diferencial. Então, a gente está articulando uma rede, juntando vários parceiros para trabalhar, reduzir esse gap e ampliar o acesso à água potável do país. O que a gente tem feito nos últimos anos é cada vez mais pensar como que a gente consegue pensar em novas formas de fazer negócios. Então, vou dar um exemplo aqui. Há 5 anos atrás, a gente lançou um suco de açaí. O modelo tradicional seria a gente ir em umas grandes fazendas produtoras, fazer uma parceria com esse fornecedor e ter lá o produto que vai para a mesa do consumidor. Só que, ao longo desse processo, a gente conheceu uma comunidade que fica bem no interior do Amazonas, chamada Carauari. Comunidade que fica 7 dias de barco de Manaus, onde tinha uma unidade de processamento de fruta. O açaí, não sei se vocês sabem, quando você tira do pé, em 24 horas depois, a fruta resseca e você não consegue produzir mais suco. Então, imagina, uma comunidade a 7 dias de barco, aquele açaí ali não tem valor comercial nenhum. Então, o que a gente fez foi, a gente desenvolveu um novo modelo de negócio, a gente viabilizou a instalação de micro-usinas dentro dessas comunidades, que fez com que o açaí pudesse ser produzido, na verdade, processado, dentro dessas 24 horas. E a gente resolveu também focar no extrativismo, ou seja, a gente desenvolveu um novo modelo de negócio para conservar ainda mais a biodiversidade, ou seja, mantendo a floresta em pé, essas comunidades poderiam fazer 3 vezes mais renda vendendo açaí do que elas fariam desmatando a floresta como uma alternativa de renda. Então, o que a gente está fazendo agora é constantemente buscando novas formas de fazer negócio, porque não dá mais para a gente fazer negócio da forma tradicional. Agora, a gente já chegou lá? Não.
tem muito que evoluir. A gente está muito orgulhoso do que a gente já conquistou, mas a gente sabe que a gente tem que fazer muito mais, né? Coca-Cola hoje é um dos maiores compradores de frutas e chás do país. Eu estou falando aqui de açaí, a gente tem outros casos com guaraná, com outras frutas também, mas olha o potencial que isso tem, né? Então, quando a gente começa a repensar a forma de fazer negócios, é onde a gente realmente vai conseguir ter uma contribuição muito maior para o nosso negócio e para a sociedade que a gente está vivendo. Então, na prática, a gente não está se enxergando como melhor ou pior que uma outra organização, mas eu acho que o que tem de grande conquista, talvez assim a grande conquista que a gente tenha tido nesse período, nessa evolução, foi a capacidade de escuta, de aprender com as críticas e de refinar constantemente as nossas estratégias. A gente está sempre operando no modelo beta. E a gente está sempre falando de diálogo, né? A importância do diálogo, mas talvez assim mais importante do que o dialogar é você saber ouvir. E a gente, ao longo desse processo, a gente ouviu muito e a gente tem mudado muito a forma como a gente tem feito as coisas. Então, por exemplo, todo mundo fala sobre colaboração e cocriação, né? A gente vem fazendo colaboração e cocriação, mas a forma como a gente faz mudou. Se antes a gente tinha uma estratégia e tinha um programa e a gente chamava as comunidades para cocriar, hoje a gente já está fazendo diferente. A gente já não chega com a estratégia pronta, a gente, na verdade, está se juntando às outras organizações. A gente aprendeu que, na prática, não é sobre a agenda da empresa, não é sobre o programa da Coca-Cola, é sobre a causa que a gente está apoiando. E aí isso muda completamente a lógica que a gente faz também na comunicação. Não é sobre o que eu faço, é sobre o impacto que é gerado. Então, a Coca-Cola, por exemplo, que sempre teve a marca, né, como um grande diferencial, o que a gente está fazendo dentro de sustentabilidade é abandonar a marca. Então, por exemplo, o coletivo Coca-Cola, que era um dos principais ativos, né, das principais conquistas que a gente teve dentro da área de sustentabilidade, a gente abriu mão da marca Coca-Cola para o nosso programa de formação de jovens, porque a gente entende que não é um programa para a Coca-Cola. Ele é um programa para a comunidade e, fazendo isso, a gente vai chamar mais pessoas, convidar outras organizações a participarem com a gente. A nossa nova iniciativa de água, a gente não está criando um programa. A gente, na verdade, está fortalecendo outras organizações que já trabalham com essa temática. Então, cada vez mais, e eu acredito muito, a empresa também, que a gente está vivendo numa era do não protagonismo. Não é sobre a agenda da empresa, né? Não é sobre os nossos casos. É sobre as causas que o país precisa desenvolver. E hoje, quando a gente olha, né, o nível de complexidade que a gente tem no país, né, e o nível de complexidade dessa agenda ambiental, eu acho que a gente pode competir dentro do supermercado, a gente pode competir dentro das gôndolas, mas quando a gente está falando de sustentabilidade, cada vez mais as empresas vão ter que abrir mão dessas vaidades individuais, abrir mão dos seus programas próprios, porque só juntando que a gente vai conseguir evoluir. Então, eu queria agradecer. No tempo certinho, eu vou chamar agora para o palco. Opa! Gostei. Vou chamar a Luciana Alvarez, da Duratex. A Luciana vai responder a pergunta: qual é o peso da estratégia de sustentabilidade na visão de futuro e na estratégia dos negócios da Duratex?